Olá pessoal, olá povo do Axé, eu sou Marcos Paulo, dirigente espiritual da Casa de Pai Benedito. Esse é mais um vídeo do nosso canal Soldados de Umbanda. Primeiramente eu gostaria de pedir a gentileza aos amigos que acompanham o nosso canal, por gentileza, quem ainda não se inscreveu, se inscreva, curtam e comentem os nossos vídeos, sempre a opinião de todos é muito importante. Hoje, pessoal, por conta dessa data sincrética do dia 27 de setembro, por ser comemorado o dia de São Cosme e São Damião, que na Umbanda, pelo sincretismo, acabou se vinculando ao Orixá Ibeje, aos herês, às crianças, eu vou falar um pouquinho sobre essa entidade, sobre essa egrégora. E a ideia do vídeo, pessoal, não é discutir vertentes, não é discutir escolas iniciáticas, nada disso. A ideia é a gente passar um pouquinho da nossa visão, né? Da visão da Casa de Pai Benedito sobre esta egrégora, sobre esta entidade. Então, pessoal, o primeiro ponto nós entendemos que a linha de herês, a linha das crianças, elas servem para nós como um parâmetro, assim como serve a linha de caboclo, de preto velho. Nós entendemos que a linha de herês, que a linha das crianças, são espíritos que já tiveram uma série de encarnações pelo plano físico, né, no Aie, na Terra, assim como tiveram uma série de vivências espirituais no Orum. Assim como entendemos que o caboclo não necessariamente tenha sido um índio em alguma das suas encarnações, assim como entendemos que um preto velho não necessariamente foi um escravo ou um negro em alguma das suas encarnações, entendemos também que os herês não necessariamente, não obrigatoriamente, tenham desencarnado em todas as suas vivências na Terra quando criança, né? Nós não fazemos esse paralelo. Não necessariamente toda criança que hoje se manifesta num terreiro de Umbanda, obrigatoriamente ela tenha desencarnado quando era criança na sua experiência terrena. Ela pode, assim como um caboclo, um preto velho, pode ter tido uma série de encarnações com idades avançadas e hoje ela se manifesta através desta egrégora, dessa roupagem fluídica. Lembrem-se, o caboclo, ele utiliza-se de uma roupagem energética de caboclo, assim para os pretos velhos, assim para os herês. Mais importante, como eu digo sempre, é entendermos quais são as mensagens e os recados que essas egrégoras nos trazem, quais são as simbologias, quais são as formas de atuações que essas entidades utilizam e qual recado efetivo elas nos transmitem quando estão em terra. Então, pessoal, entendemos que o caboclo, ele traz a representação da fortaleza, da simplicidade. Os pretos velhos trazem a representação da sabedoria e da humildade. Assim como os herês, as crianças, trazem a representação da alegria, da pureza, do entusiasmo, da esperança. Então, para nós, estes recados são os mais importantes. Por conta disso, né, por não entendermos que todas as crianças que se manifestam hoje em terreiros de Umbanda tenham desencarnado quando criança, nós entendemos que são espíritos altamente evoluídos e capacitados para hoje virem em terra para auxiliar o ser humano, para auxiliar os irmãos terrenos a evoluírem, a buscarem sempre o máximo das suas características, enfim, para buscarem sempre a excelência naquilo que fazem ou naquilo que querem. A nossa ideia é sempre prosperar e buscar dar o máximo de cada um de nós. E essas entidades vêm nos ajudar a isso. Nos ajudam quando acertamos, nos ajudam quando erramos, tudo dentro de um processo de aprendizado e evolução. Por conta disso, pessoal, nós não compactuamos com algumas práticas que são vistas em alguns terreiros, como eu disse, não é uma crítica, cada um trabalha à sua maneira, ao seu modo, e nós respeitamos, mas eu quero explicar para vocês o que não é visto na CPB e o porquê. Então, dentro da nossa casa,
nós não vamos ver, por exemplo, as crianças utilizando-se de brinquedos para o trabalho. Na nossa casa, o herê, por exemplo, não chuta a bola dentro do terreiro, não fica brincando de boneca, não joga carrinho para um lado, para outro. Nós entendemos que essas características são muito mais características das nossas crianças do plano físico, né, do plano terreno, do que dos herês espirituais. O herê, quando vem em terra, ele vem para aguçar no ser humano, na gente, a nossa alegria, a nossa esperança, o nosso entusiasmo, a força da nossa pureza, ou que busquemos ao máximo essa pureza. Então, para nós não faz sentido esse tipo de utilização. Vou dar um exemplo. Durante anos e anos aí já de caminhada na Umbanda, eu já vi algumas vezes, em uma das ocasiões que eu visitei uma casa, eu vi um herê chutando bola dentro do terreiro. E num desses chutes, a bola acertou o congá, acertou uma imagem que estava no congá, e essa imagem deve estar balançando até hoje, tamanha a força do chute que foi dado por esse médium herê, né? Então, nós entendemos que isso na nossa casa não cabe. Assim como entendemos, por exemplo, que não cabe um herê ficar brigando com outro herê por conta de um brinquedo. Eu também já presenciei herês brigando porque um queria tomar boneca, uma herê queria tomar a boneca da outra, tomou a boneca da outra, a outra começou a chorar, enfim. Se nós estamos falando de espíritos altamente evoluídos e preparados, esse tipo de briga, de disputa também não cabe, né? Nós entendemos que isso também na nossa casa não tem um fundamento, os herês ficarem brigando por conta de um brinquedo, sabendo a evolução dessas entidades. Repito, elas utilizam essa roupagem energética para trabalhar, né? Mas são espíritos altamente capacitados e evoluídos. Assim como também na nossa casa, na nossa visão, não cabe, por exemplo, o herê ficar brincando de, por exemplo, pegar bolo e atirar o bolo em outras pessoas. Também eu já presenciei o herê atirando o bolo num outro herê, ou em alguém da assistência, jogando guaraná, pegando o carrinho e atirando também num coleguinha ou em alguém da assistência. Isso também na nossa casa não cabe. Primeiro que, na atuação de uma criança no plano físico, no nosso plano material, já seria uma falta de educação, né? O que dirá num herê. Certamente, se uma criança faz isso num evento, num aniversário, certamente ela vai ser repreendida pelos pais de ficar atirando bolo numa outra pessoa, enfim, ou qualquer outro tipo de objeto. Então, isso para nós é inadmissível. Não cabe dentro de uma linha de herê e de criança um herê pegar um carrinho, uma boneca e atirar no outro herê, ou pegar bolo e jogar na outra criança, arremessar guaraná na outra criança. Isso para nós não cabe dentro da nossa visão espiritual do que é um herê, do que é uma criança, né? Assim como também na nossa visão também não cabe, nós não utilizamos da ingestão desses alimentos por parte dos herês, né? Nós entendemos que o herê, ele vem em terra, ele consagra todo esse ambiente, ele consagra os doces, os saquinhos que já estão prontos, para que sejam distribuídos, para que as pessoas, ao consumirem esses doces, ou ao dividirem, compartilharem, recebam esse axé. Mas nós entendemos, assim como um caboclo, todas as entidades, né? Nós entendemos que o consumo desses alimentos não fazem sentido para as entidades. Nós entendemos que nós sim precisamos desses alimentos, mas a entidade não necessita. Então, na nossa casa, o herê, a criança, ela vai atuar de uma outra maneira, né? Sem brinquedos, sem essa coisa de atirar bolo em outra pessoa, sem essa questão também do consumo, eu quero beber o guaraná, ou eu quero comer bolo. Nós entendemos que o espírito não necessita desse alimento. Nós sim necessitamos, né? O herê já tem o axé dele, ele já tem a própria vibração energética dele, então esse alimento
ele serve para nós entendemos que para a entidade não tem um sentido, ok? Então isso é importante, e o relato se dá por conta de alguns irmãos que já visitaram as nossas giras Gerê e o comentário, é diferente, aqui não faz isso, aqui não faz aquilo, por conta disso, pela visão que nós temos dessa egrégora e desta entidade. Por esta visão, nós achamos que algumas situações, algumas realidades não cabem dentro dessa ritualística, mas como mencionei, com todo respeito a quem pratica e a quem utiliza dessa metodologia de trabalho. Mas na nossa casa nós entendemos que é muito mais valioso e importante a mensagem que o Herê traz, essa energia da alegria, da pureza, do entusiasmo, da esperança, tem uma relevância muito maior para nós do que simplesmente os brinquedos, as comidas, enfim. Ok, pessoal? Esse foi mais um vídeo do nosso canal Soldados de Umbanda e em breve nós voltaremos com mais um tema. Até lá e muito axé a todos!